Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para quem está chegando agora, bom dia, boa tarde para quem for assistir em outro momento. E aí, Gabi, chegou? Vamos lá então, já vamos entrando, né? Vamos convidar aqui, ver como é que a gente chama as pessoas. Vamos vendo quem está chegando aí. Hoje a gente vai ter um papo muito legal. Falar de maternidade, paternidade, adolescência, família. Gabi, pede aí pra entrar que eu tô perdida aqui. Como é que vai? Aqui, isso aí. Agora nós somos amigas, gente, ó, há mais de 20 anos. E se você se imagina, Oi, Lene, tudo bom? Tia Nena. Oi, Gabi, tudo bom? Tudo bom, Oi, oi. Andréia? Boa Ah, noite ao povo todo querido. não, eu Boa tava noite, contando sejam aqui, Gabi, que assim, bem-vindos conheço. a essa live de compartilhamento da Tá Andréia meio tremida a e do meu. tua voz. Gabi, tá um pouquinho tremida Oi, a tá tua me voz. Dá ouvindo uma olhadinha na tua agora? conexão. Tá meio travadinha. Deixa eu só Dá pedir. uma olhadinha aí. Amor, abre a porta, senão eu fico sem conexão. Então, eu tava contando aqui, Gabi, que a gente se conhece há mais de 20 anos, né? Então, imagina, gente, quando eu conheci a Gabi, o currículo dela já era gigantesco. Imagina se eu fosse falar o currículo dela agora. Só que hoje a Gabi está aqui como consteladora, né? Muitos já conhecem ela, o pessoal vai sendo bem-vinda, aí todo mundo querido está chegando. Convide os amigos para a gente ouvir a nossa fala hoje tão carinhosa que a gente veio aqui falar com vocês, né? Eu convidei a Gabriela na semana passada para a gente falar sobre esse tema, porque parece que semana passada, como eu até brinquei, né? Como se fosse um chamado, um sinal, né? Tanto assunto em volta dos jovens, né, dos nossos adolescentes. Hoje eu sou mãe de 2 adolescentes, a Gabi de uma jovem adulta, então a gente tem a experiência tanto quanto, né, mãe, né, como com terapia, com o nosso trabalho. Eu criei o projeto Meditando com a Gurizada, que na época eu fiz, os meus filhos eram pequenos, era voltado para os pequenos, mas ao longo do tempo esse trabalho foi evoluindo para a gurizada maiorzinha, né, para os jovens, e hoje me interessa e pesquiso mais, que é outra coisa, outro ponto em comum que eu e a Gabriela temos. A gente tem a paixão pelo estudo, pela pesquisa. Para quem conhece a gente na vida pessoal, sabe que a gente tem um monte de livro e que a gente pesquisa muito, a gente faz muito curso, a gente trabalha muito, então a gente faz tudo que a gente ama, que a gente se interessa, a gente vai a fundo, a gente não vai ver nada com superficialidade, né? E eu gosto muito da Gabriela nesse ponto, além de ser assim, a minha amigona do coração, porque a Gabriela, ela pesquisa as coisas, como eu disse, a fundo, e eu entendo isso, ela vai com a visão além daquilo que as próprias teorias vêm nos apresentando. Então, às vezes a gente chama atenção um tema, quando eu converso com a Gabriela, esse determinado tema, a gente vê que tem muito mais coisa por trás daquilo que é apresentado pra gente, né, Gabi? Então eu vou deixar te apresentar, falar um pouquinho e vou aproveitar e convidar o pessoal. Eu ia dizer, Andréia, até para de repente introduzir o assunto de hoje, né? Que é o Viva e Deixe Viver, que é um problema histórico, mas nesse momento tem sido uma, um dos, digamos assim, principais causadores de suicídio no Brasil. Nós vamos falar de Brasil, no mundo as datas são outras, né? Eu não é o assunto do meu canal, eu sei que o pessoal, né, a gente tem isso equinócio de outono depois, mas como mãe, como terapeuta, como disse a Andrea, o assunto tem se tornado sincrônico, e quando ele se torna sincrônico, está na hora de acolhermos algo muito sério, muito, muito, muito sério. Nossas crenças, não falo de religião, tá, gente? Mas é aquilo que nós não percebemos que aprendemos, aquilo que simplesmente absorvemos. Crianças absorvem informação 360 graus. Né? Criança não só absorve aquilo que você fala, aquilo que você ordena. Ela absorve o que vê, ouve o que ela imita. E essa criança hoje é um adulto. Essa criança hoje é um pai, é uma mãe completamente contaminado
por suas crenças, e crenças que às vezes sequer sabe que tem, defende, levanta bandeira em prol dessas crenças e pode, sem perceber, ser o fator gerador de uma desgraça em família. Né? Como nós falamos, por exemplo, a própria constelação familiar agora saiu da psicologia, eu concordo, porque os princípios com os quais elas foram ensinadas para as pessoas, você pode mudar? Claro que sim, tudo que é criado nasceu para ser transformado e inovado. Mas a constelação ela foi criada, ela foi ensinada para os primeiros consteladores dentro de princípios religiosos. Então deixa de ser ciência. No momento que você diz que um pai e uma mãe estão sempre certos, ou que um pai e uma mãe criam a sua imagem e semelhança, né? Porque nós, teoricamente, fomos criados à imagem e semelhança, nós não paramos para observar o quanto nós éramos diferentes de nossos pais. Coincidentemente, podemos ser iguais, é só ter um zodíaco semelhante, ideias parecidas, quem sabe uma com maior afinidade. Mas, dentre 8 bilhões de seres humanos, com certeza 7 bilhões serão diferentes entre si. Terão novas ideias, graças a isso o mundo respira. E nós precisamos olhar com um olhar de pertencimento para esse ser diferente que somos nós, buscar conhecer quem é esse ser tão curioso que nos olha no espelho, para ter a humildade de olhar para os nossos filhos e perguntar quem é você. Sabe, Andréa, abrindo chave para ti, assim, dentro dessa sincronicidade que tu falou, eu acho que hoje eu perdi a conta de posts na internet que falavam sobre esta geração que suga os pais pobres vítimas, esta geração que só reclama e não faz nada, esta geração. Gente, uma geração é criada pela anterior, não é a geração posterior que tem a responsabilidade, é a anterior. Ah, eu sobrevivi ao caos, então eu vou jogar uma bomba no mundo para gerar sobreviventes. Não, eu posso treinar sobreviventes, atletas olímpicos, eu posso treinar pessoas saudáveis sem expô-las ao perigo. Elas não precisam do perigo e da dor. A repetição do evento de nossos pais, de nossos avós em constelação, a gente sempre acaba na imigração, né? Quando vai, escreve, passou fome no navio, foi degradado, foi discriminado. Quer dizer que você, que bate no peito, que é a geração poder, quer ser posta no navio e degradado, quer passar fome, porque o que você está pregando, falando da nova geração, que é o que está nesses posts, achincalhando os jovens, é que você quer sim, você quer não ter sido criado como você foi criado. Você acredita que o certo é ser criado como foi criado seus avós e bisavós. Então você tem que ir para o navio, você tem que ir passar fome, você tem que ser degradado e expulso. Você tem que entrar na mata com facão e enfrentar a onça de frente. Senão você é uma geração muito fraca. Porque sua mãe e seu pai lhe deram comida. Sabe?
Nós estamos num momento em que pregaram muita bobagem, os nossos jovens estão pagando com a vida. Bola para ti, André. Gabi, olha só, como eu te falei, uma das coisas, coincidência, semana passada assisti uma série de lives e uma das coisas que essa palestrante mostrou que foi muito interessante foram várias frases falando dos adolescentes. Pareciam muito atuais. E quando ela botou o autor das frases, tinha a frase, inclusive, do Antigo Egito. Então, todas as gerações falam sempre dos adolescentes. Eu, inclusive, parei de usar aquele termo aborrecente quando comecei a estudar melhor sobre educação emocional. Que isso é péssimo, a gente fica rotulando a gurizada. Não podemos fazer isso. A gente trata eles, a gente quer ser respeitado e não respeita eles. Aí vem toda aquela discussão, como você estava falando, que faz o que quer, que não sei o que. Gente, hoje em dia a gente vive uma situação diferente das nossas gerações anteriores, que é realmente o excesso de informação, excesso de coisas. A gente sente muitas vezes esses jovens muito vazios, mas isso também já acontecia em outras gerações. É que antigamente a gente não tinha imprensa para dizer números, mostrar essas coisas. Toda dor que existe hoje sempre existiu. Como a Gabriela estava falando. Só que a gente não quer que eles vão passar trabalhando com isso. Viveu. Você viveu. A não ser que você... Porque assim, a adolescência é um fenômeno hormonal. Ponto. Químico, físico. É hormônio. Então, se você não passou por isso, você tem problema. Então, por que eu reclamo do adolescente? Porque eu não quero lembrar da frustração do meu adolescente interno. É verdade, é isso. As pessoas, elas não gostam de lembrar da sua adolescência, porque a maioria, todo mundo passou trabalho na sua adolescência e parece que esquece, não lembra que também teve isso. Gente, o desafio do adolescente é incrível, gente. Ele não é criança, ele não é adulto e ele não é um mini adulto. Ele não é adulto. O cérebro pré-frontal aqui vai se formar com 20 e poucos anos. Ele até pode ter uma ideia do que é perigo, mas ele não tem o senso de responsabilidade que aquilo que ele está fazendo é perigoso. As consequências daquilo ali podem ser muito graves, o que ele pode estar vivenciando. E aí, o que ele acontece? O lugar que deveria apoiar ele, ser o porto seguro, acaba sendo uma coisa que acaba encurralando ele, aprisionando ele, julgando ele e não acolhendo. E o que a gente deveria fazer como pai, mãe, responsável pelo aquele jovem, é acolher, é abraçar. Ele sabe, mas eu não sei, eu não entendo, eu não tenho como tirar as dúvidas dele, né? Não quero que ele vá para o Google, sei lá o quê. O que a gente é conversar, gente, é diálogo. Tem pontos de diálogo, gente. Conversar. Se abrir, filho, eu não sei, vamos pesquisar junto, ou vamos ver, deixa eu pesquisar primeiro. Eu tive essa situação, do meu filho perguntar coisa que gente, eu não fazia a mínima ideia. Peraí, filho, não vou te responder agora porque eu não sei. Vou pesquisar, vou me informar. Muitas vezes recorri, conversei com a amiga, com a Gabriela, trocamos ideias, o que a gente faz, porque principalmente quando é a primeira vez que a gente se depara com determinada situação, a gente não sabe como agir, né? Então, acolher, eles querem. Teve uma vez que um dos meus filhos propôs assim, como uma forma de aproximação, foi muito legal, foi antes da pandemia. Me convidou para olhar um dos seriados dele. E a gente começou a assistir junto. E aí, na pandemia, naquela função de ficar isolado, nós tínhamos o horário do dia para olhar o seriado. Era o nosso momento, o nosso ponto de contato. E depois debater aquele ponto ali. Então, gente, alguma coisa em comum a gente sempre... eu gosto. Uma das coisas que a minha filha assiste, sempre assisti, e eu vi algumas pessoas dizendo, é que o meu mundo e o mundo deles não existe, só existe o nosso. Porque se eu não estou no mundo deles, eu não sei deles. E se eles não estão no meu mundo, eu talvez tenha pecado por ela não entrar muito no meu mundo, com exceção do espiritual. Ela, esses dias, não sabia quais eram as músicas que eu gostava, porque eu realmente tinha parado de ouvir, eu virei uma esotérica. E deixar ela entrar também no meu mundo, porque uma casa é nossa, sempre vai ser nossa. E atenção, se eles veem o WhatsApp, você ficava grudado na porcaria da novela das 6, das 7, das 8. E seu avô no rádio, a cidade parava. Então essas críticas são só para ganhar dinheiro de terapeuta ganhando, querendo vender livro. Elas não são no dia a dia nem práticas nem reais. Um filho que quer se isolar, ele está se
verdadeiramente se alienando, ele está tentando se proteger de um ambiente tóxico. Outra coisa, mudando de um polo para o outro na mesma verdade. Né? Então eu vou proteger meu filho e vou dar para ele tudo que eu não tive. Não. Aí você está tirando ele do mundo, está transformando ele no seu cachorro. Porque o teu cachorro ele não vai dizer, eu não quero que você corte o meu cabelo assim. Eu detesto chuca-chuca. Aquela blusa me incomoda. O seu filho vai. Você tem que estar pronto para ouvir não. Um adulto mimado é um desastre. Porque ele não sabe ouvir não e ele não vai querer ouvir não do filho. Orientar é saber ouvir. Às vezes tem atrito, você tem com seu marido, com a sua esposa, com duas esposas, os dois maridos, entende? Convivência com o seu colega de. Como tem aí em Santa Maria, como é? Casa do estudante. Se pegam, sabe? Se seu colega te joga travesseiro às 3 da manhã, dizendo: seu mequetrefe comeu o lanche que a minha mãe me mandou. Você não quer ter discussões com seu filho? Quer se sentir vítima do seu filho? Não! Se você é vitimista, procure terapia. Não diga que o seu filho de 4 anos não vai com a sua cara. Eu ouço isso, André. Os pacientes me ligam e digam assim, eu tenho um problema sério com o meu filho. Aí eu imagino uma pessoa de 40 anos. E a pessoa diz, não, tem 5. Ele me ignora. Aí eu disse, parou. Quantas vezes você senta no chão para brincar? Eu não gosto. Mas num relacionamento existe o ceder. Não abdicar da sua individualidade, mas o ceder, o conviver, o aprender mutuamente. Com os filhos é um relacionamento. Não, no momento que você olha para alguém que tem 1 metro de altura e se faz de vítima, você está destruindo a estrutura familiar porque você não quer abdicar de ser o protegido pelos seus pais, ou pelo seu marido, ou pela sua esposa, parceiro, parceira. Então, só conviver é altamente básico. Meu filho se droga. Teu irmão também pode ter sido drogado, teu avô alcoólatra. Os vícios podem ser... Gabi travou aqui. Os... Tá travando, Gabi. Eu te ouço travando, é a porta. A Isabela bateu a porta. Deu? Tá. Deu? Fala agora, vamos ver se vai dar certo. O teu ainda tá travado, tá travando. Travou. Uma coisa, enquanto a Gabriela volta ali, que para quem me acompanha, sabe que eu falo no quadro da harmonização do espaço na Rádio Membuí aqui de Santa Maria, e quando eu falo de criança, eu sempre falo assim, no relacionamento pais e filhos, né? As nossas crianças são crianças um pequeno tempo da vida deles e da nossa, o resto da vida serão adultos. A mesma coisa a adolescência. É um período curto, é um período de transição, e como a Gabriela falou, a gente tem que sentar com eles, a gente tem que aproveitar este momento com eles, né? De troca, de brincadeiras. Claro, você não vai ficar o dia inteiro brincando com ele. Às vezes você trabalha o dia inteiro. Então, mas ter um momento de conexão com aquela criança. Não deixar... Você não vai poder brincar com ela, claro, todo o tempo, mas dê uma atenção. Aquela coisa de momento de qualidade, de brincar. Ela vai gostar, ela vai adorar. E a adolescência, a gente realmente tem um período do jovem, ele não é mais criança. Ele quer ter um momento dele de privacidade, principalmente privacidade. Gabi pede para entrar aí que eu... tá chovendo, tá chovendo, vou ver se conseguimos que ela entre de novo. Ver se conseguimos que ela entre agora. É um momento, como eu digo, assim, um momento que eles precisam de privacidade, respeitar. Assim como a gente quer que eles batam na nossa porta, né? Privacidade, a gente também tem que bater na porta deles. E procurar conversar, buscar pontos em comum. Eu ia dar um exemplo assim, por exemplo, o pai gosta de futebol, mas o filho de repente não gosta. Mas de repente gosta de vôlei, gosta de outra coisa, ou música. Algum ponto em comum a gente sempre
consegue agregar e juntar. E a questão da nossa relação, hoje, existe muito curso, muita informação para os pais procurarem trabalhar essa relação com os filhos. Fácil é? Não, não é fácil o relacionamento entre pais e filhos. A gente tem, como eu digo, hoje as famílias são cada vez menores, a forma de como eu me relacionar, às vezes fica difícil porque eu tenho tanto compromisso, tanta coisa, eu coloco às vezes meu filho em tantas coisas, e às vezes ele não quer, às vezes ele queria ter um tempo livre para brincar, para ser criança. Por isso que a live que a gente colocou é deixar viver, deixar, aceitar o jeito deles de ser, conversar, dialogar. A Gabi não está conseguindo voltar, gente. Vamos ver aqui, nós conseguimos de novo tentar aqui. Né? E aí, depois, se a Gabi conseguir voltar, falar um pouco mais dessa questão da, das constelações, né? Como funciona essa energia que vem de gerações, e a gente pode ir para frente, né? A gente evoluir como pai e mãe. A gente, muitas vezes, como pai e mãe, não quer repetir, ou quer repetir, porque às vezes teve um relacionamento tão bom com o pai e a mãe que quer repetir. Só que, assim, o nosso filho é um ser humano diferente da gente, do nosso pai, da nossa mãe. E é aquela criança, a gente está aqui, como eu digo, nós somos um porto seguro enquanto eles estão sob a nossa responsabilidade. A gente não cria filhos para a gente cria filhos para eles mesmos serem quem eles são, gente. Cada um é de um jeito especial. Eu tenho 2 filhos, cada um com temperamentos e jeitos completamente diferentes. E o legal, a primeira vez que eu me dei conta disso foi numa palestra na escola. Então, eu incentivo pais, quando as escolas oferecem, trazem pessoas para conversar com vocês, vamos lá, gente, façam um esforço. Todas as palestras que as escolas que os meus 2 filhos estudaram, trouxeram, foram maravilhosas. Deram aquele clique, muitas vezes, numa palestra lá da Márcia, que semana que vem a gente vai conversar aqui, foi que eu tive a ideia dessa live, de justamente trazer essa experiência, essas falas, de a gente ouvindo o outro, a gente vai se dando conta. Porque o filho, como a Gabriela em algum momento falou da questão do espelho, a gente se espelha muito. Muitas coisas eu vou me dar conta quando os meus filhos me alertam e eles falam para mim. E eu, opa, mas eu achei que eu estava agindo de uma forma legal e não estava. Né? Então, eles me trouxeram essa informação, essa ideia. Então, ouçam os seus filhos também. Diálogo, gente. Diálogo é 2, não é só eu querendo impor as minhas vontades, as minhas ideias. Aí a gente quer, às vezes, partir para xingar, para autoridade, autoritarismo, mas não autoridade. Eu preciso, gente, realmente, para um relacionamento ter diálogo. Eu sei que às vezes é fácil que a gente pergunta e ele só, ok, tá, sei que às vezes é difícil, mas às vezes é porque como a gente já não vinha, às vezes não tinha um costume de conversar, ou eles são naquela vibe de eles querem buscar um grupo, uma comunidade, estou falando dos jovens, né? E às vezes, por vergonha, ou por não saber como conversar ou trazer assunto para os pais, tem essa dificuldade, né, gente? Então, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. A Gabi acho que não vai conseguir voltar, diz que está com tempo ruim lá onde ela está. Vou tentar mais uma vez aqui. Se não der, a gente pode combinar um outro dia para conversar com ela. Então, aqui, como eu falei, vou fazer uma série de lives para falar da nossa relação com a nossa gurizada, de o que eu e a Gabriela pensamos nesse dia, que é justamente deixar de olhar para os seus filhos. Cada geração tinha uma briga. Agora, esses tempos, estava dando um filme do Elvis Pelvis, né? O Elvis Presley, né? Os pais implicavam, mas na década de 60, né? Implicavam com o jeito dele de dançar. Hoje a gente vai implicar com determinada coisa. Eu sei que não é só porque agora não posso implicar com nada. Eu sei que tem coisas que não são saudáveis, realmente não são. E nosso papel de pai e mãe é orientá-los e mostrar. Nem sempre vão nos dar ouvido, mas a gente orientou. O nosso papel, a nossa autoridade é de orientar. E uma frase que eu sei que é a Isa Minatel que usa, não sei se é originalmente dela ou não, mas eu gosto muito da frase dela, é dizer como pode, e não ficar só no não pode. Se eu fico proibindo tudo, o que acontece? Eles se revoltam, que bom, voltou. E aí a gente não tem um diálogo. Agora, se eu digo como as situações podem ser, num diálogo, numa troca, numa combinação, fica tudo muito melhor. Tá me ouvindo bem? Conseguiu? Tô te ouvindo bem. Agora tá melhor. Agora tá melhor. Eu detesto me manchar. Tá o quê? Eu vi que tu tá de batom. Eu não, tô botando um filtro porque eu não gosto de me maquiar. Eu vi que tu tá de batom, então tu gostou, mas eu detesto, tá? Não, eu sou um batom de andando.
Não, eu estava falando aqui um pouquinho, mas assim, eu estava falando da questão do a gente apoiar os jovens, ouvi-los, que cada geração sempre tinha aquelas críticas, mas o nosso papel é orientar, claro que nem tudo é saudável, nem tudo é errado, é que a gente, no nosso olhar de adulto, às vezes discorda do que está acontecendo, do que eles estão vivenciando, mas nosso papel é orientar, e aí eu usei a frase assim, do dizer o como pode, mas não ficar só no não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. É o orientar, é o nosso papel de pai e mãe orientar. Eu queria que trouxesse um pouco mais a questão, Gabi, os relacionamentos, eles têm uma energia, né? Se a gente fica cerceando o tempo inteiro esse nosso filho, essa pessoa que convive com a gente, é como se aquilo é uma carga muito ruim para ele, não faz bem. Eu e tu, que somos terapeutas, que trabalhamos com questões também energéticas, né? A gente sabe o quanto aquela aura, aquele corpo, aquela energia da pessoa fica mal pelo jeito com que a gente lida com elas. E aquela pessoa que a gente deveria melhor se dar, melhor respeitar, é a que a gente mais não tem filtro. É aquela coisa como se a gente segurasse para falar com o outro, mas dentro de casa a gente solta o verbo e a gente fala da pior forma possível e não se dá conta o quão a gente magoa e vai criando aquelas má-águas, né? Má-águas dentro da pessoa. E de repente a pessoa está doente, está passando mal e nem sabe que é justamente por causa daquela carga num relacionamento que não precisava ser tão tóxico, tão ruim, tão desafiador. Então, frustrações saem pelos poros, são partículas gerando um campo chamado aura. As suas poluem dos seus filhos. A da sua vizinha que entrou na sua casa polui a sua. Nós estamos o tempo todo trocando energia. E essas energias, dependendo do comprimento de onda, têm informações, mesmo não verbalizadas. A frustração, a não aceitação de um filho gay, de um filho que não tem as mesmas ideias, a mesma religião que nós, um filho inovador, um filho com TEA, né, transtorno autista, só a decepção serve para gerar uma onda que bloqueia os centros de informação e alimentação, chamados chakras, e quando esses centros atingem o nível máximo de fechamento, eles bloqueiam a produção hormonal do corpo, levando a óbito. E aí você se pergunta o que foi que eu fiz. Muita coisa. Mas existe um padrão. As mesmas... vamos falar de pessoa agora, mais amplo que pais. A mesma pessoa que não tolera seus diferentes não vai conseguir conviver com seus filhos, a não ser que eles sejam um arremedo descerebrado de si mesmo. A não ser que eles sejam imitadores, né? Pessoas sem personalidade. Muitas vezes as pessoas dizem assim, principalmente em constelação, vou criticar constelação agora, abre aspas. Filhos preguiçosos é falta de pai. Não, é falta de limite. Esse limite pode ser dado por um pai, por uma mãe, por uma tia, por uma avó e muitas vezes pelo melhor amigo. Quem nunca teve um melhor amigo que olhou na sua cara e disse assim, não, 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 pelo amor sagrado, não sai dessa. A gente diz que o que os pais não educam, a vida educa na bofetada. A vida é toda a sociedade, né? E nós temos que avaliar quem nós pensamos que somos. Na fila do pão o pessoal fala, né? Para achar que temos o direito de exigir. Gente, eu vejo o pessoal fazendo exigências de Deus. Porque Deus, gente, sai assim. Ó,
Se o soldado raso chegar para o sargento empinar o dedo, ele vai para a cadeia. Agora, se ele fizer isso para o general, André vai contar isso para a gente melhor, que a André foi militar. E essa experiência é válida, porque as pessoas acham, por exemplo, nesse momento a gente tem visto muito pessoas achando que militares são cachorrinhos delas, a ponto delas azucrinarem os militares. O que é a hierarquia militar? É você ter respeito pelo seu regente. Isso não significa que o seu regente possa abusar disso, porque aí tem o tribunal militar para julgá-lo. Certo? Então não passa a ser certo ser superior. Não ser superior é exercer bem o seu cargo. E você que está abaixo não é o filho, que está abaixo do pai, que tem que obedecer cegamente aquela ordem do pai que ele viu de tarde com a amante e de noite a mãe chorando escondido e ela dizendo, não brigue com seu pai, querido. Como você acha que esse filho vai reagir? Ele vai voar no pescoço desse pai. Se ele se sentir impotente, porque você não vai deixar ele reagir, ele vai se fechar. E quando ele se fechar de vez, ele pode fazer muita bobagem. Então, a questão é a moral interna desses pais. Quem é você na fila do pão, na hierarquia? Né? Quem é você para botar o dedo na cara de um militar que zela pelo bem geral da nação? Não é de patriota, não é de um grupo, é de um país. Quem é você para botar a mão na cara de quem tem que zelar por todos e dizer você vai fazer o que eu estou mandando, porque eu quero? Quem é você? Essa mesma pessoa ela não tem condições de criar um filho. E esse filho, agora, citando o que o André falou dos campos de energia, ele vai cada vez sentir o campo mais apertado, o campo de energia mais esgotado, mais pressionado. Primeira reação, sair de casa. Não consigo, não tenho forças para sair. Ah, porque você é um fraco. Não, porque você me tirou as forças, sugando a minha energia diariamente, desde criança, me dizendo coisas e vivendo outras, me deixando confuso, dizendo que eu tenho que ter uma moral ilibada e às 4 da tarde desfilando com prostituta na rua, passando doenças venéreas para as mulheres de maior índice de transmissão de doença venérea, infelizmente, são entre casais héteros. Por quê? Porque se existe prostíbulo, existe cliente, mas por que só para homens? Então, como você vai dizer para sua filha mulher? Eu vi uma declaração do ator do Thor essa semana. A filha dele, pequena, tem 2 irmãos mais velhos. A pessoa mais bem-sucedida da casa é o Thor. Ela chegou para ele e disse para ele: pai, eu quero ser menino. Aí ele disse: por que, minha filha? Não, eu quero fazer cirurgia, eu quero fazer a transição, eu quero ser menino. Ok, minha filha, mas por que, minha filha? Porque os meninos podem um monte de coisa que eu não posso. A minha mãe viajou para fazer um filme, chamaram ela de tudo que é coisa ruim. Tu viaja e não te chamaram de nada. Ninguém te xingou. Meus irmãos podem um monte de coisa que eu não posso. Eu quero ser menino. Aí vem leis, como está acontecendo nos Estados Unidos agora, e proíbem a transição. Em nome
da moral familiar. Que moral? De quem? Ah, porque no tempo da minha avó ela apanhava calada, ia virgem e era estuprada na noite de núpcias. Ou vocês acham que uma mulher de 13, 14, 15, 16 anos virgem, na noite de núpcias passa o que além de um estupro? É carinho? Ela não sabia nada. É violência sexual. Então por que que aquela menina vai querer ser menina se no Oriente Médio os homens que fizeram a transição para mulheres estão revertendo para não apanhar, porque ser mulher é ruim? Então, nós, pessoas, cidadãos, pais, temos que parar de falar de esquerda, direita, Deus e o caramba, para observar a nós mesmos e a realidade com olhos crus. Se tu tiver um irmão alcoólatra, tu vai ajudar o irmão alcoólatra. Se tu tiver um filho alcoólatra, tu vai te queixar para a vizinha? Não. Tu vai tratar? Se tu tiver um filho, são beleza. Se tu tiver um filho que te enche de orgulho, beleza. Mas aplaude o outro que tem uma profissão completamente diferente. Sabe, André, esses dias eu ouvi um comentário que mexeu comigo também. Foi um comentário num casamento. A pessoa olhou para mim e disse assim: quem te viu, quem te vê, a dona Maria certinha da família, que chegou um doutorado em direito, é bruxa. É tão Zé Mané quanto eu. A pessoa estava vingada, entendeu? Ela estava vingada. Porque na mente dela, eu ia sofrer toda a discriminação que ela sofreu por não ter o mesmo título que eu e tal. Aí eu fiquei pensando, eu abracei a pessoa. Eu comecei a chorar, abracei a pessoa. Porque, porque como essa pessoa se sentia infeliz? Porque eu cheguei ao doutorado, não para esfregar na cara de ninguém. É sério, gente, eu não tinha nada melhor para fazer. Sabe? Eu e a André ficamos anos fazendo 300 cursos, porque a gente não tinha nada melhor para fazer, vocês não têm noção. Sabe, tu vai continuando assim, porque a vocação não chegou, entendeu? E a gente adora estudar e aprender também, né? Exatamente, a gente estuda, porque a gente é nerd, a gente é nerd, nerd do fundão, sabe? Quem usa a varinha do Harry Potter não são nossos filhos, somos nós, pateticamente. Manda da minha filha, sabe? Varinha que eu ganhei do meu filho. Exato, a André usa. Cara, gente, do mesmo jeito que eu boto uma coroa de mago, a André bota anteninha de girafa. Gente, sério. A nossa criança interior é pra lá de bem resolvida. Então, é verdade. eu olhei para aquela pessoa e fiquei pensando o quanto tu queria que as pessoas aceitassem e tu poder ter uma titulação. Aí eu fiquei pensando, quando alguém diz, Gabi, tu é uma bruxa vou falar palavrão, do caralho, eu me encho de orgulho. Quando alguém me diz assim, ai, nossa, conhecimento jurídico invejável, eu só penso isso. Grande coisa. Ou perdi tempo. Meu Deus. Tinha que ter faculdade de bruxaria. Eu e a André, a gente queria ir para Hogwarts. Vocês não estão entendendo. Ah, vocês são malucas. Eu não vou me dar com vocês, porque eu não vou, que a cidade pode pensar que eu me dou com gente louca. Não, gente. É o contrário. Nós olhamos para a realidade, lutamos apanhando contra a sociedade. André mais que eu. Eu apanhei do santo. Né? Até que a gente descobriu como é lindo, primeiro, se aceitar, se pertencer. E aí depois tu olha para os teus filhos, a gente é tricoruja. Bah, insuportável. A gente olha para os filhos e eles vêm com uma coisa tipo estrambólica. A gente leva meia hora para digerir, assim. Para, o que tu tá falando? Aí depois a gente morre de orgulho. Ah, isso é deixar fazer o que quiser.
Claro que não. Imagina, é que nem professor, tu tem que ter um certo prazer, sabe? Assim, que não é limite, né? Mas é limite saudável. É o que é errado, o que é certo é certo. Eu não vou dizer para te fazer uma coisa, não fazer uma coisa que eu faço, ou eu fazia. Não, não posso contar para os meus filhos que eu fazia, que eu acontecia. Não, seja honesto, seja honesto. É a melhor educação. Discutível. Seja honesto consigo, com o próximo. Continua, André. É isso que tá a ideia do diálogo, gente. A gente não conversa e depois quer. É claro, quando eu pego eles no colégio, eu pergunto, normal, normal é normal, né, para eles assim. Mas começa a puxar uma coisa ou Tá outra, tudo eles vêm, bem, tudo bem. gente, Bem daí eles começam é a a contar alguma resposta. coisa, e aí vem conta alguma outra coisa pra gente, e outra, eles têm, para quem me conhece, estudo, falo dos temperamentos, né, então, cada um tem um jeito diferente de lidar com as situações. E aí vem uma outra situação, gente. Aí, como a Gabriela trouxe o exemplo do menino assim, o fulano não gosta de mim, vira a cara. Às vezes não é contigo, às vezes é uma questão da pessoa, como ela reage ao mundo. Às vezes não é um jeito de lidar pessoal contra ti, ela não está contra você. Fulano não está contra você. É o jeito dele lidar com as situações do dia a dia. Às vezes é virando a cara, às vezes é brigando, às vezes é chamando a atenção, é xingando, porque lá dentro alguma coisa está acontecendo. Por isso que a gente fala tanto em educação emocional. Eu não sei lidar com as situações. E muitas vezes a gente quer que uma criança lide bem com uma situação que nem nós adultos lidamos. Quanto adulto sai no soco, gente? Sai no tapa por bobagem, né? E a gente, Briga de claro, boteco. e a gente, olha, a questão é que hoje em dia nós precisamos trabalhar, nós mesmos adultos, que não está fácil, trabalhar nossa educação emocional, isso de nos aceitar, lembrar, quando a gente olha o nosso filho adolescente, o nosso filho pequeno fazendo birra, a gente também já fez. Quando eu vejo algumas situações, nossa, eu me enxergo lá eu fazendo a mesma coisa, de um jeito ou de outro, né? Porque eu não sabia como lidar. E quando eu me põe a Andréia lá naquela idade, eu não sabia como reagir diferente. Ninguém me ensinou a reagir diferente. E às vezes o hormônio está a mil e tu não consegue reagir diferente. Por isso a questão do compreender. Agora, não vou brigar, xingar nesse momento. Embora às vezes a gente não. Mas a gente é família, a gente conversa, a gente se entende, a gente pede desculpas, conversa, quando se acalmar a gente conversa, e vem o filho, vem, pede desculpa, dá um abraço, porque naquele momento ele estava nervoso e falou que não queria, não devia. Porque a gente também é assim adulto. Agora, se eu vejo que ele já desde novo se dá conta, aí é que está a importância, se deu conta que a ação não foi legal, e aí ele vê que eu estou vendo que aquele adulto lá no futuro também vai ter essa reação, vai perceber que quando faz alguma coisa que magoou, que chateou, ele vai trabalhar para melhorar aquele relacionamento. Aí é, de novo, diálogo, é conversar. Nem sempre vai Estudar ficar o tudo seu bonitinho. filho. Escutar, Estudar é gente, importante. Porque quem é essa pessoa? Né? Tu não pode. Realmente, assim, ó, quando, às vezes eu entro meio de propósito nas lives de psiquiatras, tá? Eu tenho pacientes psiquiatras sendo bruxa. Por que será, né? Porque tem coisa que é de psiquiatra e tem coisa que não. E uma das coisas que, por exemplo, agora está na moda é falar em TDAH, né? Eu sou total TDAH. Sempre fui. Né? Eu sentava na janela do colégio. E fui até o doutorado sentado na janela do colégio. Né? Por quê? Porque eu me distrair evitava que eu dormisse na aula. Só que assim, ó. Aí o pessoal fala TDAH. Aí, de repente, elas esquecem que as pessoas têm personalidade. É o que disse a Andrea sobre os humores. Tem as síndromes da medicina chinesa, e eu gosto, quando eu entro na live de psiquiatra, eu adoro falar de signo. Nunca falo, eu não sou astróloga, mas eu adoro. Por quê? Porque é impossível um TDAH de Áries, que está entrando hoje, ser igual ao TDAH de Virgem, ser igual ao TDAH de Sagitário. Eu e a André, as duas têm TDAH. Mas, olha, gente, ela é capaz de fazer 5 livros de catálogo. Eu, no máximo, vou tirar xerox dela. Porque eu não vou conseguir, entendeu?
Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Em compensação, tem outras coisas, né? Que eu sou muito neurótica. E eu, pá, não tô nem aí. Somos duas TDAH completamente diferentes. E é aí que encaixa, sabe? Então, quando o pessoal diz, por que TDAH não sente saudade? Eu fiquei pensando, ai, já chorei tanto de saudade. Vou te tocar um tijolo para ver se tu não sente saudade chata, sabe? TDAH, o que mais tem? Agora, os preconceitos de TDAH. TDAH não sente saudade. Essa eu não tinha TDAH ouvido não aí. consegue... Hã? Essa eu não Tá me ouvindo? tinha ouvido. Não, eu Não. digo, TDAH, eu não sabia dessa. A questão é que às vezes o Cara, TDAH mulher, que tensão chamam... fundamental. Sim, mas digo assim, muitas vezes o TDAH, TDAH ele é não sente criança. saudade porque ele sente. Eu digo, TDAH, muitas vezes é criança sendo criança. É claro que vai ter gente com diagnóstico realmente lá, que tem uma questão, mas, gente, eu acho que por cima, assim, muitas vezes criança sendo criança. E hoje nossas crianças são extremamente estimuladas, muito estimuladas com videogames, com não sei o quê. E aquilo não é bom, por quê? Porque é uma coisa que está tudo pronto. O cérebro dela, para aquilo, é péssimo para o cérebro dela ali. Agora, uma coisa que ela... Usa agora, só o cérebro. ela tem que brincar, se movimentar, e a gente não estimula isso. As crianças não brincam, não correm. Aí se brinca e corre, não é mandar. para, volta. Não corre, não pula. Brincar não é jogar na rua e dizer vai brincar. Porque a tua avó dizia vai brincar. Porque quando a tua avó dizia vai brincar, tinha 10 te esperando na porta. Hoje não tem, infelizmente. Se tu fizer isso com uma criança hoje, ela vai ser sequestrada. Não é nós temos que ter um desenvolvimento equilibrado do corpo. E outra, teu filho, elemento fogo, vai ser mais ativo. Teu filho, elemento água, vai ser mais chorão, não adianta espelhar. Teu filho, elemento ar, vai ser super desligado, entendeu? E o teu filho, elemento terra, se tu não der uma lista, ele vai fazer tudo errado. Sim. Gente, existem vários parâmetros, por exemplo, eu gosto de falar em termos de temperamento, lá no blog do Meditando com a Gurizada tem pelo menos uns 2 textos, em função até de uma live que eu fiz com a Gabi, que dão umas dicas para crianças que são mais ativas e para crianças mais introspectivas. Elas vão brincar, mas vão ser tipos de brincadeiras diferentes. Porque a distração... Então você não vai querer que tem 2 filhos com temperamento diferente. Você vai querer que os 2 joguem bola, sendo que um vai gostar de jogar bola e o outro não. Mas o outro vai adorar montar um quebra-cabeça, tocar um instrumento musical, enfim. Cada um vai ter o seu jeito de brincar. Assim como a gente tem aquela eterna dúvida, vai dar um brinquedo caro para a criança, ela vai adorar brincar com a caixinha do brinquedo. E a gente fica furioso, porque gastou uma fortuna com o brinquedo e ele quer brincar com a caixa. Então, assim, eu era a guria da caixinha. Eu adoro até hoje. Adorava fazer brinquedo de lixo seco. Adorava. Tu também gosta. Adoro. Porque a minha avó fazia muito isso. Quando a minha avó morava para fora, e todas aquelas caixinhas de remédio, que né, idoso tinha um monte de remédio, quando eu ia com a minha prima, com o meu irmão, e a gente ia lá brincar, aquele monte de caixinha, montava casinha, montava um zilhão de coisas com aquelas caixinhas. Porque daí a mente é o brinquedo não estruturado, né? A criança cria criatividade, porque ela pega coisas diferentes e monta coisas diferentes. Isso era fantástico, né? O brinquedo pronto, né? Que é uma casinha falando, eu amo listas até hoje. Eu também adoro me organizar por listas, né? Mas enfim, cada um tem uma lista. Aí ela me dá uma lista, o que tu acha que acontece? Ela se decepciona. Eu não tem, porque eu não vou olhar a lista. Eu posso estar pondo na frente do meu marido também. Não adianta, bota na frente do nariz, entendeu? Pergunta assim, como alguém poderia se relacionar com o TDAH? Não tem problema, a gente se mistura. Meu marido é TDAH, eu também. Aí ele diz, querida, fui no mercadinho buscar tal coisa. Não tem problema, agora é minha vez. Depois é tudo de novo. Porque a gente vem 5 vezes. Cada um não adianta. É nisso que as relações... Porque nós somos seres humanos. Ser humano é relacional. Ele não é de viver isolado. Embora tem temperamentos que gostam... A gurizada que adora a Wandinha, né? A Wandinha ali, por mais... Né, a série que tá na moda. A Wandinha, por mais que... A dancinha ficou maravilhosa. Que ela se fosse assim, introspectiva do jeito dela, ela viu que as amizades também têm seu valor. E as amizades acabaram conquistando ela. Então é bem assim... Mesmo aquela criança mais fechada, né, dela ali, às vezes ela vai ter um amigo.
e para ela aquele um amigo tá ótimo. Não precisa ter um zilhão de amigos. E tem aquele outro que é bem, né, solto lá, que vai ter uns 200 mil amigos. É que tá, às vezes os pais se preocupam, mas às vezes não. Agora, para você não se preocupar, você tem que conversar, Exato. né, gente? E conversar com os terapeutas também. Por quê? Porque às vezes a pessoa que você contratou tem crença. Porque a gente esquece que psiquiatra, psicólogo, juiz, advogado, médium famoso, então, sim, com 300 livros, a gente acha que essa pessoa não tem crença. Todo ser humano tem seu lado muito burro. Então a gente tem que saber se adequou ao caso. Às vezes, por exemplo, também tem a questão da escola, né? Eu consegui para o meu filho a melhor escola, ele tem que ser grato e dar o sangue dele. Não, peraí. Essa é a melhor escola para o teu filho. Quem é o teu filho? Ah, o meu filho é uma criança humilde, criada solta, e agora eu quero que ele entre numa escola assim e ele seja o número um. Peraí, que magia é essa? Vamos falar de bruxa. Que magia é essa que em 24 horas vai fazer o teu filho mudar de personalidade? Não vai. Depois de muitos anos, ele vai se despersonalizar. Depois de muito sofrer, ele vai se despersonalizar. Eu no direito, saí da faculdade loura, magérrima, salto alto e infeliz. A base de antidepressiva até o fim do raiz dos cabelos. Aí terminei o doutorado, raspando a cabeça e virando budista. E naquela rapada de cabelo, eu estava dizendo para o mundo e para mim mesmo: deu. Bem tarde, né? Pessoa lenta, né? Lá do doutorado. Deu. Deu. Acabou. Fim. Né? Então, presta atenção no seu filho. Seu filho é mais do populacho, bota em colégio público sem medo de ser feliz. Entendeu? Ah, seu filho tem. Gente, bullying às avessas. Padrão elitista. Nós vivemos isso na nossa família também. Então, eu era chamada de princesa na fase infantil. Princesa. Por quê? Eu tinha um troço com moda. Eu era um nenê que sabia moda. Conhecia corte, dou este passado para minha filha, que graças a Deus não foi castrada, e vive isso hoje muito bem. É chiquérrimo. Só que a minha família pensou assim, ela vai se tornar snob. Vamos botar ela num colégio público para ela aprender a ser gente e não ser snob, que ela está se achando, 6 anos de idade. O que vocês acham que aconteceu? Bullying, né? Desci uma escada abaixo na velocidade dos ventos, entendeu? Com 15 criaturas de uma gangue famosa da cidade ali atrás de mim, mas foi por um tempo que não me mataram. Por quê? Eu não sabia falar com eles. Eu tinha sido treinada para usar 6 talheres, 7 talheres, usar bota, não sei o que, não sei o que. Aí, no ensino médio, eles acharam que o meu colégio era muito fraco. Essas alturas, eu já fazia guerra de bexiguinha e me vestia de gótica, entendeu? Curtia os meus de Wicca, roupa rasgada, né? Fã da Madonna, AC/DC, já estava adaptada. Vamos com o colégio particular. O que vocês acham que aconteceu de novo? Bullying de novo. Porque aí eu cheguei na aula de coturno, calça rasgada, cabelo rapado aqui, joaninha de banho, usando de brinco. Deu, né? Elas não deixavam nem sentar. Quem dirá comer perto dela? Aí eu vou me revoltar com as peruas, juro, me revoltei até os 40 anos, estou com 49. Faz 9 que eu superei. Eu digo a minha patinice, eu tinha patinite é assim. Chega a perua, eu começava a ter coceira. Sabe? Elas começavam a falar, meu cabelo, porque não sei o que. Com voz filha, eu tinha vontade de sair, assim, ó. Ali foram as minhas pacientes que me curaram.
Gente, é gente de qualquer lugar. E eu só tenho que estar confortável como um Sagitário gosta de ser, porque sou eu. Né? Eu tenho passado muito eu, pessoal, os fofoqueiros sempre estão ali de plantão já dizendo, viu o tamanho do ego? Não, gente, é para que você se identifique com o seu eu. Né? E o Sagitário gosta da roupa mais solta. Já o virginiano, fala aí, André, como é que é o virginiano com roupa? Mais estruturado, mais social. Mas eu sou uma bicho grilo, né? Acho que eu tenho ascendente em aquários, então eu dou uma variada. Mas deixa eu contar uma coisa pra gente, porque tá quase no horário, eu sei que tu tem uma outra live agora em seguidinha. O importante, gente, é a Gabriela falou a história da escola top, ou alguma coisa assim, né? Gente, que precisa desenvolver hoje é a famosa soft skill. Porque não adianta estudar na top da top e não se lidar com as pessoas. E o que eu vejo, a minha formação é administração, Gabriela Direito é administração. E desde lá dos 20 e tantos anos que eu já me formei, até hoje, quando entro em grupos de discussão ou converso com pessoas que trabalham, sempre a crítica é o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Principalmente o jovem que entra que não sabe lidar e ele acha que está lidando com o coleguinha, né? É soft skills. Eu conheço pessoas que assim, ó, porque conhecimento técnico tem à disposição, tem muito curso, tem curso gratuito, curso pago, as empresas pagam. O que ela vai ver? O diferencial do seu jeito de lidar na empresa com as pessoas ali dentro. Isso vai ser a diferença. Porque se você tem capacidade de lidar, que é soft skill, né, o aprendizado emocional. Hã? Também conhecido como deboísmo. Aí que você. De boas. Porque daí aí a empresa paga tudo que é treinamento que você precisar. Porque ela sabe que você vai fazer a diferença. E é nisso que a gente tem que investir. Por isso que temos que investir no diálogo já dentro de casa. Porque se eu sei dialogar, se eu sei conversar, se eu sei enxergar que o outro não está legal, que o outro está bem. E aí uma dificuldade que eu também vi em uma das lives do palestra lá, o jovem ele tem muita dificuldade de identificar a emoção do outro, porque ele também não sabe lidar com a dele. Então, esse autoconhecimento para ele é muito precioso. Os jovens estão se identificando hoje muito como depressivos, como vazios, como não sabendo lidar com as situações, porque eles não conseguem identificar nada deles. Não, e os pais estão em pânico. Tu chega em casa, tu só ouve os pais dizendo crise econômica, crise política, eu odeio fulano, eu detesto ciclano. Peraí, tu tá no internet o dia inteiro, tu foi pro trabalho e diz, hoje foi pesado, hoje não tá aí, a tua aula foi pesada também? Hoje o meu trabalho foi, rendeu legal, como é que foi de aula? Horizontalidade, quebrando a constelação de novo, em vez de hierarquia, horizontalidade. Você só é a autoridade da casa como pessoa mais sábia, conhecedora, que é capaz de dar limites quando a coisa extrapola. Então, acho que fica de hoje aqui, que vamos encerrar, né? Que tá na hora que a Gabriela tem outra live. Gente, diálogo, conversa. Vou ter mais novos encontros. Vocês aqui quiserem depois deixar a pergunta depois da live pronta ali para mim ou para a Gabi, para a gente tocar nesse assunto que é muito importante, né? Da gente, acho que fica hoje. Diálogo, converse, olhe para o seu filho, veja a pessoa que está na sua frente. É um ser humano na sua frente e que está ali para receber o teu apoio, o teu abraço, e não o seu dedo apontado, e sim o seu braço em volta dele. Pense nisso, que eu acho que você vai ganhar muito pode mais. Demorar para se achar. Então, tu vai ter que esperar ele se achar primeiro também. Desculpa. Talvez os dois tenham que se achar junto, né? Mas aí, vamos lá. Um outro dia a gente conversa sobre isso, né? Autoconhecimento é muito importante, né, na vida da gente. Eu busco ajuda aqui terapêutica, né? Tem a Gabriela, tem eu, que podemos ajudar vocês, né, gente? Então, um beijão para todo mundo. Obrigado por quem nos acompanhou. Obrigado por quem vai assistir depois. Grata, Gabi, por estar aqui comigo. Te amo. Tu é minha querida amigona, como eu digo, irmã de coração na minha vida. Também te agradeço, André, por essa oportunidade. Esse é um tema que eu já queria falar muito mais vezes, mas quando eu fiz a escolha de escrever sobre magia, a gente tem que escolher, e eu ainda estou, admito, ainda estou confusa de como encaixar o eu terapeuta, né, no meio da informação do canal, que é sobre a cultura, as bruxas, as benzedeiras brasileiras. Ainda estou. Gente, se vocês tiverem sugestões, estou aceitando, né? Porque eu sou uma terapeuta, mas eu adoro
magia e escolhi escrever sobre magia. Tá bom? Beijo. Beijo. Obrigada, André. Tchau, tchau. Tchau, tchau.